A Americana, segunda-feira, 2 de setembro de 2024, está começando o Vox News. Vox News, você bem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Onda de calor chega nesta semana e ápice deve ser na próxima quarta-feira. Ministro do Supremo Tribunal Federal toma decisão unilateral e consegue desagradar a quase todo um país. Aposentado é preso após agredir e manter esposa refém em Santa Bárbara do Oeste. Motociclista morre em choque contra a traseira de caminhão. Roteiro gastronômico termina com multidão, prêmios e invasão de candidatos. Juninho Dias escapa da prisão, o juiz não acatou o pedido da Polícia Civil e deve se manifestar a qualquer momento. Palmeiras e Corinthians vencem na rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana, bom dia, região. São 6:16 desta segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. Estamos no inverno brasileiro, sem cara de inverno, e esta é a edição 4.346 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. Como é que está a sua rua, seu bairro, sua cidade? O que está acontecendo aí? Segurança, tem polícia aí, tem médico, remédio, tem buraco na rua, tem lâmpadas, todas elas funcionando aí nos postes da sua rua, do seu bairro? Não importa, não é Americana não só, pode falar da região com a gente aqui, a gente encaminha, divulga e encaminha os problemas e as virtudes também da sua região. Então você pode falar também com a gente através das nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, anote aí, 982510626, 982510626. Casos de polícia, trânsito e segurança, sobre esses assuntos, você, se quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estocco. Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais e o e-mail dele aqui é keller, com K e 2 L's, @vox90.com. Não tem como você reclamar que não consegue falar com a gente. São vários canais, 4 canais pelo menos de contato com o nosso time de jornalismo. 6:18. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 2 de setembro, é o dia do repórter fotográfico. Parabéns aí, tenho grandes colegas, sempre trabalhei em jornal impresso, Jornal Liberal, Todo Dia, o meu próprio jornal, o Jornal da Cidade, que tem quase 31 anos, e os repórteres fotográficos são fundamentais. Parabéns a todos. Hoje a Igreja Católica celebra Santa Ingrid. Parabéns aos devotos. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 34 dias para a eleição de prefeito, vice e vereador. Bom, são 6:19, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso eu registro as primeiras manifestações dos ouvintes. Obrigado ao Matheus Felipe. O Matheus, ele mora na rua Marques Rebelo. Essa rua fica no bairro Antônio Zanaga, tem 2 vazamentos lá. Obrigado, meu caro Matheus, eu estou encaminhando lá para o pessoal do DAI. O Jefferson Pilão explica que o portal de entrada da cidade, ele ficou muito bom, muito bonito, mas precisa ser reavaliado o tempo semafórico daqueles instrumentos, daqueles equipamentos. Segundo o Jefferson, não está conseguindo com esse sistema evitar aí os congestionamentos, principalmente em horário de pico. Ele acha que um reestudo sobre os semáforos vai ajudar. O Emerson Ricardo Aguiar, ele é de Santa Bárbara do Oeste, Parque do Lago. Judeze 2019, estou esperando um exame de eletroneuromiografia. Já fiz esse exame, eu tenho hérnia de disco, é chato, mas é super importante para tratar o problema de quem tem hérnia de disco e outros problemas lombares. Ele disse que já foi no Centro de Especialidades de Santa Bárbara,
e nada é resolvido, viu, Emerson? Já mandei na sexta-feira o seu contato para o Edmilson Tonel, que é o assessor lá do prefeito de Santa Bárbara. Acho que hoje ele entra em contato com você. Me dá um retorno depois. Por fim, nessa primeira parte aqui das manifestações dos ouvintes, o Alain, lá da rua Rio Claro, essa rua fica no Parque Novo Mundo, rua Rio Claro 430, tem uma poça d'água gigantesca no local. Alô, Dai, mais uma bucha nesta manhã de segunda-feira. São 6:20. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, desejo a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana. O Valdir Javaroni nos encaminhou um e-mail no dia 2 de agosto, ou seja, hoje faz um mês. Ele fez um questionamento sobre o uso da faixa exclusiva de ônibus do corredor metropolitano a respeito de algumas questões de sinalização, dizendo sobre as faixas desse corredor, ele afirmando que é muito espaço reservado para ônibus que não está sendo utilizado. Ele fez esse questionamento, a prefeitura acabou respondendo na época da seguinte forma: desde abril, a prefeitura liberou o uso da faixa exclusiva para ônibus do corredor metropolitano para ser compartilhada também com os veículos. A iniciativa visa otimizar a mobilidade urbana, melhorando o fluxo de trânsito e as conversões. O trecho do corredor metropolitano a ser compartilhado segue nas avenidas Conceição Martins Machado, Laura Machado e São Paulo, até a Avenida da Amizade, totalizando cerca de 6,2 quilômetros. E hoje nos encaminhou o Valmir Javaroni, dizendo que faz um mês que encaminhou um e-mail sobre a Avenida São Paulo. Ele afirma que, infelizmente, continua tudo igual. Placas com 50 e 60 quilômetros de velocidade com radares, obstáculos na via com tartarugas e faixas. Vamos, mais uma vez, questionar a Prefeitura de Santa Bárbara. Agradeço o e-mail do ouvinte Valmir Javaroni. São 6:22. Um acidente seguido de morte foi registrado no final de semana na rodovia Anhanguera, em Campinas. É um caso que precisa ser apurado com a Polícia Civil. O 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou que na altura do quilômetro 90 da Anhanguera, na pista sentido Americana, em Campinas, o condutor de uma carreta seguia com o veículo quando a empresa de rastreamento dessa carreta, desse veículo, acabou bloqueando a carreta e, de repente, o veículo parou na terceira faixa de rolamento. Na sequência, o condutor de uma motociclista que seguia com o veículo modelo 150 cilindradas, bateu na traseira da carreta. Equipes de resgate da concessionária da rodovia estiveram no local e constataram a morte do motociclista. Fica o questionamento: o porquê houve esse bloqueio? Foi um erro operacional? Tudo isso deve ser apurado pela Polícia Judiciária. A Polícia Científica fez a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O condutor da carreta foi submetido ao teste do bafômetro, negativo para a ingestão de álcool. 6:24. Fale com o Jornalismo Vox. Fox News. Whats 982510626. 6:24. Tem campanha de doação de sangue amanhã, terça-feira, dia 3 de setembro, organizada pelo Lions Clube de Santa Bárbara do Oeste. Então, vou passar aqui alguns detalhes. Vai começar às 9 horas da manhã e vai até meio-dia na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce, em Santa Bárbara do Oeste. Não é Americana, não. Então, Rua dos Antúrios, 96, Jardim Dulce, amanhã cedo, lá em Santa Bárbara, das 9 até meio-dia. Para doar sangue, basta apresentar um documento com uma fotografia, está dentro dos requisitos aí mínimos, né? Não pode ter doença, tem que ter de 16 até 69 anos, não pode ter fumado, ingerido comida pesada nas últimas horas, enfim, pesar no mínimo 50 quilos, está um pouquinho descansado, não pode estar em jejum, se alimente normalmente, e como eu disse, apenas evite alimentos gordurosos antes da doação, 3 horas antes. Você também não pode ter fumado 2 horas antes,
e 2 horas depois não pode fumar, senão vai passar mal. As pessoas que fizeram cirurgias, também é bom evitar a doação, ok? Então, doação de sangue amanhã. Esse sangue não fica em Santa Bárbara apenas, não. Além dos hospitais de lá, vai também para a Unicamp e outros locais, porque há uma rede muito importante entre todos os bancos de sangue aqui da região. Então, conto com a doação de todos amanhã lá em Santa Bárbara do Oeste. Para quem quiser mais detalhes, 0800 722 8432. 0800 722 8432. Vamos salvar uma vida aí. 6 horas e 26 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, bom dia. Começamos com o acesso do Paulista de Jundiaí para a Série A4, a 4ª divisão do Campeonato Paulista, e com a eliminação da Inter de Limeira nas quartas de final na Série D do Campeonato Brasileiro. A Inter foi eliminada pelo Maringá. O time brasileiro nos Jogos Paralímpicos de Paris vai indo muito bem. É o 4º colocado com 27 medalhas. A China lidera, Grã-Bretanha em segundo, Estados Unidos em terceiro. E aí aparece o Brasil. Brasileirão. Na rodada tivemos a volta do Botafogo à liderança que era do Fortaleza. Então agora temos Botafogo, Fortaleza, Palmeiras é o terceiro, Flamengo o 4º. O Corinthians derrotou o Flamengo, mas segue na zona de rebaixamento. O Campeonato Brasileiro só volta agora dia 14. Por quê? A seleção brasileira vai fazer 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O primeiro, sexta-feira em Curitiba contra o Equador. Lembrando que o Brasil é o 6º colocado. E no Grande Prêmio de Monza deu Ferrari com Leclerc. Festa italiana. O Verstappen, 6º colocado. Um abraço e até amanhã. Você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 28 minutos. Como todo o Brasil está sabendo, mas vamos reforçar aqui, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele tirou do ar, vamos falar no popular aqui, né? Tirou do ar, proibiu o X, que é o antigo Twitter, de ser operado aqui no nosso país. Uma decisão dele, unilateral, sozinho, que afeta milhões e milhões de pessoas. Tem gente que usa o antigo Twitter, o X, para ofender, para brincar, para conversar, mas tem gente que faz negócios. Muita gente faz negócio por ali. Em todo caso, ele tomou decisão, pegou muitíssimo mal. Entre os próprios outros ministros do Supremo Tribunal, a Ordem dos Advogados do Brasil diz que vai ao Supremo e se diz contra a decisão envolvendo o X. O presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, os dois acharam que Alexandre de Moraes passou do ponto, exagerou. Enfim, tudo isso vai ser discutido hoje mais uma vez. A OAB promete agir. Quem traz mais detalhes é Rafael Ferri. A OAB pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que reconsidere a decisão de multar usuários por usarem o VPN para acessar o X. O pedido foi feito por meio do Conselho Federal da OAB neste final de semana. De acordo com a Ordem dos Advogados, a aplicação da multa diária no valor de R$50 mil representa grave afronta aos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. Mas o que é o VPN e como ele funciona? Quem explica e comenta é o doutor em ciências pela USP, consultor e professor na área de tecnologia da informação, Vivaldo José Breternitz. VPN é uma sigla que pode ser traduzida como uma rede privada virtual.
Isso permite que a gente acesse qualquer rede, no caso o X, sem que as pessoas que estão acessando sejam identificadas. Eu lembro, no entanto, isso é uma medida também absolutamente agressiva, autoritária, que foi fixada uma multa da ordem de R$50 mil por dia para quem utilizar VPN para acessar o X. Isso é um abuso realmente, e eu creio que todos nós brasileiros devemos reagir a medidas desse tipo. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão da rede social X em todo o Brasil na sexta-feira. A medida vale até que a plataforma cumpra todas as decisões do STF, pague as multas que já somam R$18 milhões e indique um representante no país. Para o professor Vivaldo José Breternitz, esse é um momento triste para o Brasil, já que as medidas geram prejuízos de diversas naturezas, como o acompanhamento de manifestações por jornalistas e o descrédito ao sistema jurídico brasileiro. Investidores estrangeiros realmente passam a ver o nosso país como um local não seguro para investimentos. Isso é muito ruim para todos nós. Tem então essa restrição ao X, efeitos negativos nos campos políticos, econômico e empresarial também. Elon Musk não é nenhum santo, mas as medidas que estão sendo tomadas contra o X trazem muito mais prejuízos ao Brasil e aos brasileiros do que à própria empresa. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga até o final desta segunda-feira a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O julgamento será no plenário virtual do STF e os ministros têm até às 23h59 para inserirem os votos no sistema eletrônico. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. Vox News. 6h32, ninguém acertou sábado à noite as 6 dezenas do concurso 2.769 da Mega Sena, que foram estas: 10, 16, 35, 46, 49 e 60. 10, 16, 35, 46, 49 e 60. O prêmio fica acumulado para amanhã e pode chegar a R$30 milhões. A Quina teve 25 ganhadores, R$100 mil para cada um, e a quadra 2.700 acertadores, um prêmio para cada um de R$1.300. 6h32. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu estou em Portugal, portanto fora da jurisdição de Alexandre de Moraes. Eu postei no X: olá Brasil, alguém me ouve? Em 24 horas me responderam 805 mil. Imagina se ele vai multar em 50 mil cada pessoa que respondeu. Depois eu postei uma paráfrase de Churchill, dizendo que do Oiapoque ao Chuí, ou lá do Caburaí ao Chuí, um manto negro de censura baixou sobre o Brasil. E aí me responderam em 24 horas 150 mil pessoas. Será que vai multar todo mundo? Eu fiz a conta que são 22 milhões. Então dá 1,1 trilhão de multa. Gente, esse é um ponto básico. Eu estou citando isso porque é um ponto básico. A OAB percebeu, o Conselho Nacional da OAB percebeu e protestou. Ele criou lei. Ele criou uma lei, ou uma contravenção penal, ou um crime, que é tentar se comunicar pela rede social. Ele criou esse crime, legislou. E um crime grave, porque tem 50 mil de multa. Não é uma contravenção que tem uma multinha, não. É uma coisa inexplicável, quer dizer, ele não pode explicar, a gente explica. Ele criou uma lei, ele está dizendo é proibido se comunicar pela rede social. Eu bloqueei o X, e se alguém quiser usar uma alternativa, está proibido. Como assim? O Congresso Nacional não decidiu isso, não fez nenhuma lei. Sabe o que é o problema? É que nos usaram como sapo na panela sobre o fogo. A água foi esquentando e a gente não percebeu. Agora está fervendo. Foi durante a pandemia, sim. Vocês lembram? Tiraram o nosso direito constitucional pétreo, fundamental, de ir e vir, de reunião, de culto, de liberdade de expressão. Não podia dizer que tinha tratamento. Tiraram e nós ficamos quietos. Deu certo. Mostraram que nós somos passivos. Nós somos servos, não somos cidadãos. Foi esse o problema. Experimentaram e agora está aí. Quem fez isso? E ele
não está sozinho nisso, há um espírito de corpo do Supremo. Ele convocou para amanhã a primeira turma para decidir sobre isso. E ele é da primeira turma, ele vai decidir sobre ele mesmo. Mais uma vez, né? Mais uma vez, porque todo inquérito do fim do mundo se baseia nisso, em que o próprio queixoso é o investigador, é o que denuncia, é o que julga. Não. 22 milhões de brasileiros bloqueados. É a mesma justiça que prendeu 2.000 assim a granel e faz os julgamentos a granel por atacado. E com penas, 50 mil é como a pena de 17 anos. Não faz nenhum sentido. Lula, que passou por 3 instâncias e foi condenado por 9 juízes, pegou 12 anos. Agora, se ele tivesse um batom na mão e escrevesse alguma coisa na estátua da justiça, ele pegaria mais do que isso. Essa desproporcionalidade maluca está acontecendo no Brasil nesse momento. Agora, então, Marcel Van Hatten, deputado, e um procurador federal, Jonathan Mariano, entregaram à Procuradoria-Geral da República notícia-crime por abuso de autoridade. E ainda citando as reportagens da Folha de São Paulo sobre as mensagens trocadas nos gabinetes de Moraes, no Tribunal Eleitoral e no Supremo. Não sei se vai acontecer alguma coisa. A única coisa que está acontecendo, registrável, é que Estadão, Folha de São Paulo, Globo, parece que acordaram. Mas agora já está fervendo a água do sapo. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, eleições 2024. O seu voto, somando a verdade. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. 6h37, depois da excepcional repercussão das 3 entrevistas ao vivo aqui na Vox 90 com os candidatos à Prefeitura de Americana, nós já temos o novo ciclo, e será o último, para repetir essa dose. No dia 25 de setembro, uma quarta-feira, acontece o sorteio aqui no Departamento de Jornalismo com os representantes dos 3 candidatos, Chico Sardelli, Maria Giovana e Ricardo Pascotti. E as 3 entrevistas, a gente conhecendo a ordem pelo sorteio, elas serão realizadas bem próximo da eleição, dias 1, 2 e 3 de outubro. 6h37. Eleições 2024 no Vox News. Vox News. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. Inauguração da nova loja de seminovos do Grupo Sim em Americana, dia 30 de agosto. Aqui sim dá negócio. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, hoje teremos uma segunda-feira quente, sem chuva nenhuma possibilidade de chuva. A máxima hoje vai a 34 graus no meio da tarde. A Vox 90 agora registra 18 graus. O ápice dessa semana, em que nós vamos receber uma onda de calor, mais uma onda de calor, está previsto para depois de amanhã, quarta-feira, quando a temperatura deve chegar aqui na nossa região a 37 graus. Vox News. Mercado Econômico. Muito bem, são 6h38. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão praticamente estável, uma queda de apenas 0,03%. Hoje, dia 2 de setembro, primeiro dia útil do mercado financeiro, a gente vê o euro valendo R$ 6,226, o dólar comercial a R$ 5,633, o dólar turismo valendo hoje R$ 5,86. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. São 6h40, 6:20. Desejo a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana. Polícia Civil, através do 2º Distrito de Santa Bárbara, com apoio das delegacias seccionais de Americana e Limeira, além da divisão especializada em investigações criminais DEIC de Piracicaba, deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, agiotagem e outros delitos. 3 homens foram presos. Após quase 4 meses de investigação, trabalho de inteligência, escutas telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário,
os policiais Ederson e Davi, do 2º Distrito, apuraram que a quadrilha emprestava dinheiro a juros abusivos e usava de violência para cobrar os valores. O grupo também atuava na lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e tráfico de drogas. Com a identificação de alguns suspeitos, delegado Gabriel Fagundes de Toledo Neto solicitou ao Poder Judiciário e 21 mandados judiciais foram expedidos. Consequentemente, a ação foi deflagrada. As ordens judiciais foram cumpridas em Santa Bárbara, Americana, Limeira, Sumaré e Mineiros do Tietê. Durante a ação, 3 homens foram presos, um deles procurado na Justiça. Também foram apreendidos 4 veículos, 3 armas, munições de fuzil e de 9 milímetros, R$5.000, cheques, notas promissórias e outros objetos. A ocorrência foi comunicada no 2º Distrito. Delegado Gabriel Fagundes de Toledo Neto determinou flagrante de 2 pessoas e ainda ratificou o mandado judicial contra um dos homens, e agradeço a informação que foi divulgada pelo investigador Ederson, do 2º Distrito de Santa Bárbara. São 6h42 e uma ocorrência de muita repercussão aqui na nossa região foi registrada no sábado por volta das 7h30 da noite no condomínio Vila Bergamo, localizado no Jardim Firenze, em Santa Bárbara. Um policial penal aposentado de 59 anos foi preso após agredir e manter sua esposa de 50 anos como refém em um apartamento. Primeira informação que chegou à 2ª Companhia do 19º Batalhão era que um homem estava agredindo a esposa e disparos de arma foram efetuados. Os vizinhos ficaram muito preocupados. Várias equipes da 2ª Companhia, também da Força Tática do 19º Batalhão, foram para o local. Caso grave, mulher mantida em cárcere, e foi acionado o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, da PM de São Paulo. Chegaram as equipes, houve a tentativa de negociação e o comando da operação entendeu que o apartamento fosse invadido. Nós divulgamos nas redes sociais aqui da Vox. Policiais usaram uma escada, entraram por uma das janelas e foi preciso a detonação da porta de entrada do apartamento, já que o policial penal montou uma barricada, uma espécie de barricada ali com sofá e alguns objetos para que os policiais não entrassem. Os policiais conseguiram invadir o imóvel. O policial penal aposentado foi detido, estava no sofá, e os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e 16 munições. Já a mulher, que estava trancada no banheiro, ela foi libertada, apresentava ferimentos na cabeça provocados por coronhadas na cabeça. O marido a agrediu. Ela foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o hospital, para o pronto-socorro Dr. Edson Mano. Polícia Científica realizou a perícia no local. Foram apreendidas 3 cápsulas deflagradas. O homem foi levado para o plantão de polícia. Delegado José Regino Melo Lages Filho determinou flagrante por tentativa de homicídio. São 6h44. Recentemente foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a promoção de Moisés Sabino Zequeto a tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele é o atual comandante do 19º Batalhão, responsável pelo policiamento dos municípios Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira. Coronel Zequeto, bom dia, seja bem-vindo ao Vox News. O que representa essa promoção para o senhor? Bom dia, Keller, bom dia a todos da Vox. Representa muita coisa, representa o coroamento de uma profissão inteira de 28 anos prestados, para a Polícia Militar e para a sociedade. O cargo de comandante pode parecer simples, Keller, mas não é. Tudo passa em algum momento pela mão do comandante e dos oficiais que comandam aqui a parte administrativa do batalhão. Coroa o que a gente já vem fazendo, desde tenente, capitão, major. Agora é a hora da decisão. Agora é a hora que tem que ter consciência, analisar os documentos, analisar os pedidos, analisar onde coloca o policiamento. Tudo isso, de uma certa forma, passa pela mão do comandante. Eu conto com a minha tropa. Minha tropa, ela é aguerrida, é uma tropa que no dia a dia se desdobra pela sociedade. Eu conto com os oficiais e eu conto muito com a sociedade. Temos parceria, temos integração com todos os órgãos, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, com a Prefeitura, com a Câmara Municipal.
Nós agimos de forma integrada, de modo cooperativo. O senhor tem expectativa de continuar no comando aqui do 19º? É claro, eu estou aqui desde 2020, né, quando eu cheguei na posição de major, e se tudo der certo e meus comandantes assim decidirem, eu posso continuar aqui por mais 5 anos depois da minha promoção. É o que eu quero, é o que minha família quer e é o que eu acho que eu tenho de oferecer de bom para a sociedade americanense. Jornalismo Vox agradece a participação do Tenente Coronel Moisés Sabino Zequeto, de 48 anos, comandante do 19º Batalhão. Ele também atuou na cidade de Araraquara, onde nasceu, fez a Academia do Barro Branco em São Paulo, trabalhou nos municípios de Ibitinga, Taquaritinga e Matão e está em Americana desde setembro de 2020. 6h46. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 14 minutos para 7 horas, 6h46. Bom, como a Vox 90 divulgou intensamente desde a última sexta-feira, em todos os seus canais, o juiz, Dr. Wendel, aqui de Americana, não acatou o pedido de prisão feito pela Polícia Civil contra o vereador Juninho Dias, do PSD. O Juninho Dias, também como já relatamos, se envolveu numa confusão na noite de quinta-feira lá no Jardim da Mata por causa de uma briga onde estava seu pai, seus apoiadores, colocando lá cartazes, faixas da sua campanha eleitoral. Ele chegou, acabou dando tiro pro alto, enfim, foi uma confusão. Todo mundo já ouviu a explicação dessas informações aqui na Vox 90 e em outros canais também. Conversei com o Juninho sábado, conversei com ele, falei que gostaria de fazer uma entrevista com ele para esclarecer alguns pontos. Ele disse que está à disposição, mas queria falar antes com o advogado, com o seu jurídico, para não invadir aí a investigação, os procedimentos que tem que ser tomados na área da justiça, mas falou que está tranquilo. Foram as palavras do Juninho Dias, que está tranquilo, faria tudo de novo, porque lá estava o seu pai. Ele saiu em defesa do seu pai, que pode ser professor de karatê, palavras dele, pode ser professor de karatê, pode ser campeão do mundo de karatê, mas é o seu pai, um idoso, com mais de 60 anos de idade. Até usou uma frase assim: Ju, poderia ser o presidente da República que estivesse ali, mas agredindo meu pai, eu não aceitaria. Ele explicou que estava vindo de um clube de tiro, onde ele pratica, tem, segundo ele, armas registradas, tem o certificado para poder usar arma, enfim, tudo isso, mas ele sabe que em área pública não se pode ficar dando tiro pro alto, vai ter uma consequência, mas a prisão foi rechaçada, rejeitada. O Juninho tem endereço fixo, é vereador, é fácil localização, e estava fazendo campanha ontem aí, normal, nas ruas do Zanaga, no roteiro gastronômico, tudo normal. Então, agora virá o processo, virá o inquérito, tudo será, eu espero, devidamente apurado. E coloco à disposição aqui também, não só do Juninho, mas também de outras partes que se sintam aí na necessidade de falar a favor ou contra o fato. A Vox 90 está com as portas abertas. É só falar com a gente aqui e vamos organizar aí para o maior esclarecimento possível. Amanhã já tem sessão. É muito provável que o Juninho Dias use a tribuna da Câmara para mais uma vez citar o que ele já me falou, que mais uma vez ele se sente perseguido pessoal e politicamente, ok? Estamos acompanhando 6h48. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Elon Musk disse nos Estados Unidos para os investidores americanos que o Brasil não é um país confiável porque não tem segurança jurídica. Não precisaria. As notícias lá estão aqui na Europa também, no parlamento português que eu estou vendo aqui, na faculdade de Direito em Coimbra, que ninguém acredita que esteja acontecendo isso, né? Porque muitos brasileiros se formaram lá em Coimbra e saíram com uma boa formação de direito. Mas, enfim, o fato é que estamos igualados à Coreia do Norte, à China, ao Irã, né? Infelizmente. E essa mudança, esse arbítrio, né? Quando há um arbítrio que sai da cabeça de um juiz, não há confiança nas leis, porque passa por cima das leis. Tudo isso que está acontecendo, tudo isso que vem acontecendo nos últimos 5 anos, é passar por cima da Constituição.
devido processo legal, o amplo direito de defesa, o juízo natural, a liberdade de expressão, tudo isso. É como se estivesse na Coreia do Norte. É da cabeça de alguém que sai a determinação. Agora, um ministro do Supremo inventou uma lei em que a pessoa que quiser continuar na rede social é multada por 50 mil. Não cometeu nenhum crime, nenhuma contravenção sequer. Tiraram a plataforma dele, vai procurar outra plataforma, ponto final. Então, é uma maluquice. É como se uma pessoa fizesse as leis. Quando as leis são feitas é no Congresso Nacional. E não é uma pessoa, é uma maioria de 513 deputados e 81 senadores para fazer lei. Esse é o problema. Aí, o judiciário já está pagando por isso. Eu vejo um jornal como o Estadão, por exemplo, e foi lá e descobriu que juízes da Corte Suprema e dos tribunais superiores fazem palestra cobrando 50 mil. E descobriram também que o Conselho Nacional de Justiça, para driblar a lei, interpretou por conta própria, porque isso deveria ir para o Congresso, porque a lei diz que o juiz só pode receber lá o seu contra-cheque ou, a exceção, é exercício do magistério. Então, deveria ir para o Congresso um pedido. Dá para fazer palestra também, o Congresso ia decidir. Não, foi o Conselho Nacional de Justiça que decidiu que não tem nenhum voto. Como se fosse uma questão administrativa. Equiparou a lecionar, a dar palestra. E não é. Eu tenho uma empresa que faz palestra, e é um negócio. E eu já lecionei. É outra coisa, é diferente. Palestra é para eventos comerciais, de negócios. E estão pagando por isso. Porque o Moraes, enfim, está expondo todo o Poder Judiciário, porque é um arbítrio que chama a atenção. De Lisboa... Para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, Vox News, eleições 2024. O seu voto, somando a verdade. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. 6h53. Os candidatos aproveitaram o roteiro gastronômico de Americana no Portal da Entrada nesse final de semana, que vai ter um balanço divulgado, mas com certeza mais de 25 mil pessoas passaram por lá. 5 mil na sexta já é confirmado. 10 mil no sábado, falta apenas o público de ontem. Muita gente passou. Os candidatos aproveitaram para distribuir santinhos, mas muitos deles sujaram a avenida lá, das 3 pistas, o que demonstra que essa eleição não será diferente. Os candidatos aqui da Americana sujando as ruas da cidade. Eu não fui no roteiro, mas se tivesse lá, fotografaria no chão os santinhos para mostrar quem é que já começou a sujar a cidade. Em Americana, 7 minutos para 7 horas. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Guarda Civil Municipal, através da Ronda Ostensiva Municipal Romu, apreendeu 116 pedras de crack em uma área de mata na Avenida Bandeirantes. Um homem foi abordado. A equipe da Romu, subinspetor Ciderley Aguilera Alexandre Machado, além das porções entorpecentes, também foram localizados um cartão de crédito e R$120. Homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. As porções de drogas e o dinheiro foram apreendidos e o suspeito foi liberado. Keller Estocco para o Vox News. Eleições 2024 no Vox News. Vox News. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. Inauguração da nova loja de seminovos do Grupo Sim em Americana, dia 30 de agosto. Aqui sim dá negócio. 6h55 para encerrar o Vox News de hoje. Lembrando que saiu a pauta da sessão de manhã da Câmara Municipal de Americana, faltando apenas... Hoje faltam 34, amanhã durante a sessão 33 dias para a eleição. A pauta é simples, vamos esperar hoje, não foram divulgados os requerimentos, as moções ainda, mas agora pela manhã com certeza já teremos acesso para mostrar quem é que ainda na Câmara Municipal está preocupado com a cidade junto com a eleição. Pode preocupar com a eleição, pode ficar preocupado com os seus votos, mas a sessão da Câmara é importante. 6h56. Você acompanhou hoje no Vox News. Onda de calor chega nesta semana e ápice deve ser na próxima quarta-feira. Ministro do Supremo Tribunal Federal toma decisão unilateral e consegue desagradar a quase todos no país.
Aposentado é preso após agredir e manter esposa refém em Santa Bárbara do Oeste. Motociclista morre em choque contra a traseira de caminhão. Corinthians e Palmeiras vencem na rodada importantíssima do final de semana do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta amanhã. Vox News.